Hoje eu quero partilhar com você uma palavra, a continuação de muitas coisas do que tenho ensinado. E o Espírito Santo levou-me a pensar sobre isso hoje. Eu não quero fugir à vontade dele. Por isso, te convido a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, por bondade. Os amados que têm estado conosco nas quartas-feiras, aprendendo sobre o reino de Deus, é importante que os queridos possam compreender aquilo que a gente está falando sobre o reino, de tal maneira, para que alcancemos pleno saber como igreja, e todos possamos andar na mesma direção, E o que vou ensinar-vos hoje faz parte desse conteúdo e continuado, e nós estaremos sim trabalhando pela fé e vivendo pela fé à medida que compreendê-la. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim. Está na tela, você que não tem Bíblia, está nos visitando, pode acompanhar. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém. Como sempre peço-vos, se você puder, inclinar sua cabecinha e fechar seus olhinhos, por favor, por bondade. Mais uma vez, Senhor, falo contigo, faço isso de forma pública, porque já tenho feito isso de forma privada. Te louvo, Senhor, pela tua palavra uma vez lida, e agora ela precisa ser explicada. E eu quero pedir-lhe, Senhor, em nome de Jesus o Cristo, só o Senhor tem capacidade, unção e poder suficiente para fazer com que a sua palavra penetre aos nossos corações e possamos aprender dela. E tudo que eu posso fazer aqui é falar, e enquanto eu estiver a falar a tua palavra, que o teu majestoso Espírito venha nos ensinar, que isto que pudermos aprender esta noite seja de fato transformador na nossa vida. Eu lhe rogo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o escritor aos Hebreus nos dá uma série de ensinos maravilhosos nesses versículos. Em um simples anúncio daquilo que ele quer dizer, ele nos faz saber que a nossa vida é como que uma fonte de testemunhos. Ao mesmo tempo que somos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito, nós temos em nossa volta inúmeras testemunhas que veem o que estamos fazendo. Ele também diz que por causa disso, por conta de sermos o espelho para muita gente, por conta de necessário for viver o reino de tal maneira em que as nossas atitudes expressem o amor de Jesus diariamente, de modo que vivendo possamos pregar o Cristo sem palavras, de modo que o nosso testemunho seja muito mais de vida do que verbal. E é exatamente isso que o autor está dizendo no primeiro versículo. Justamente em razão disso, ele nos aconselha que possamos deixar de lado todo o embaraço, tudo aquilo que faz parte das correntes e das cadeias desse mundo, que nos prende, que nos embaraça, que nos atrasa, que nos distrai, que nos coloca em caminhos diferentes do caminho divino, e que dessa forma nos distancia do propósito eterno e da vontade do Senhor, deixando todo o embaraço. E ele continua dizendo que da mesma forma precisamos igualmente fazer um esforço para deixar o pecado que de perto nos rodeia. Isso é um fato. Ele está declarando exatamente a conjuntura daquilo que Jesus havia dito em sua ensino de oração, conforme ele fala em Mateus 6,9, quando nos dá a ideia de como orar, a oração do reino. E ele diz: e não nos deixeis cair em tentação.
Ele poderia ter nos ensinado dizendo: Senhor, não deixe tentação vir até nós. Ao contrário, Ele ora e nos ensina a orar para que não caiamos em tentação. Como quem quer dizer, em todo tempo vocês serão tentados. O pecado está justamente aí, ao nosso lado, nos tentando, nos oferecendo coisas, nos fazendo agir de forma inapropriada. A ideia do diabo não é nos usurpar, porque ele não pode fazer isso. A Bíblia diz que aquele que teme a Deus, o maligno não o toca. Agora, ele oferece as coisas, ele fica o tempo todo em derredor. Ele nos oferece pratos suculentos, ele tenta a nossa carne com as coisas que a nossa carne deseja e precisa. E é exatamente nisso que o autor diz: foge dessas coisas, sabe, escapa-te, deixa esse embaraço, mas também foge do pecado, sabe, fica distante dessas coisas. E ele continua e diz que é preciso correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Por quê? Porque muitos no meio do caminho param. Muitos no meio do caminho não conseguem trilhar, muitos no meio do caminho decidem abandonar a carreira, muitos não conseguem continuar até o fim, justamente não por conta apenas de si mesmo. A grande maioria daqueles que não conseguem terminar a carreira ou continuar a sua carreira é porque no caminho olham para aqueles que estão ao lado. Eles passam a vida olhando as pessoas que estão ao lado, e quando fazem isso, não conseguem olhar para frente. É por isso que o autor diz no versículo 2, olhar firmemente para Jesus. Essa é a direção, porque justamente no caminho, olhando para Jesus, você não vai ter tempo de ver os defeitos e os pecados de quem está correndo igualmente ao seu lado. E justamente por conta de passarmos parte do tempo tentando olhar os erros e os pecados daqueles que estão correndo a carreira do nosso lado, acontece duas coisas. Perdemos a oportunidade de olhar que nós estamos também no mesmo caminho, tentando alcançar o céu, portanto sendo possuidores de igual pecado ou coisas piores escondidas. E a segunda coisa é que não conseguimos prestar atenção em Jesus, nos distraímos com as coisas tão simples, as coisas que os outros vivem, e os outros têm os seus problemas igualmente a nós. Então é necessário viver de tal maneira que, como igreja, possamos ajudar os fracos e oprimidos, olhando sempre para Jesus, nunca olhando as pessoas, nunca ajudando com interesse no que as pessoas podem fazer por nós, nunca fazendo o bem, tentando granjear alguma coisa daquele que foi alvo de nossa atitude de benfeitoria. Ao contrário, é por causa disso que muitos fracassam na fé. O conselho desse autor é justamente para que a gente consiga ir avante com o endereço certo, com os olhos colocados na pessoa certa, com a visão certa, sem de maneira alguma titubear. Entretanto, o que ele diz aqui é muito mais importante do que apenas o que acabei de citar, porque ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Há poucos dias eu vos pude falar o que significa autor e consumador, e o Senhor hoje nos dá a direção outra vez de pensar no mesmo assunto, porém em um âmbito um pouco mais ampliado. Autor, porque Jesus é aquele que no início assumiu a responsabilidade de plantar em nós esse dispositivo chamado fé. É por isso que você encontra Judas no seu capítulo único da Bíblia, e ele diz no versículo 3, falando acerca da fé que uma vez foi dada aos santos. Isto é, lá no antigo passado, na eternidade, decidiu Jesus que ele assumiria o risco de plantar em todo e qualquer ser humano a fé. Agora a fé fica guardada aqui dentro, ela precisa ser manifestada, ela precisa ser praticada, ela precisa ser entendida, compreendida, desenvolvida, ela precisa ser acrescida, ela precisa ser colocada em prática para que ela venha a funcionar e a pessoa possa vê-la crescer. Entenda que todos têm fé, é por isso que qualquer pessoa no mundo crê em alguma coisa. Mesmo aquele que não crê em nada, crê em si mesmo. Mesmo aquele que diz eu sou ateu, ele crê em alguma coisa. Se não crê em si mesmo, ele crê numa filosofia, ele crê em um idealismo, ele crê em qualquer outra coisa, mesmo que ele diga não sendo Deus. Quando você vai nos aborígenes ou qualquer outra etnia desconhecida e você vai estudá-los, você vai perceber que ele tem uma crença, ele centra a sua fé em alguma coisa. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles viram os índios na sua forma de fé e eles sintonizaram as coisas, e na crença indígena eles
fizeram os índios compreender que Deus é igual ao sol, é igual ao Tupã, e assim eles começaram a adorar a Deus como se fosse Tupã e assim por diante. Dessa forma, você percebe que todos possuem uma raiz de fé, e essa raiz de fé, Jesus é o autor, foi Ele que plantou lá no início, foi Ele que começou toda essa ideia. Agora entenda que isso precisa ser desenvolvido, e é dessa razão que o autor diz que Ele é o consumador, porque uma vez que Ele é o autor, Ele ensina como funciona. Uma vez que Ele é o autor, Ele pratica a fé para que ela venha funcionar e Ele possa mostrar às pessoas: está vendo? Eu plantei algo que não é virtual, eu plantei algo que não é efêmero, eu plantei algo que não é peremptório, não é passageiro, não é uma coisa difícil, não é impossível. Eu plantei algo perfeitamente possível, adequado à sua necessidade, com a disposição daquilo que você pode fazer. É exatamente isso que o autor está dizendo, que Jesus é o autor e consumador da fé. Por isso que nós só podemos olhar para Ele. Todas as vezes que a nossa fé fracassa, seja em qualquer razão, seja por problemas financeiros, seja por problemas emocionais, ou seja pela vida, em qualquer razão dela, é justamente porque em algum momento nós tiramos os olhos de Jesus, nós conseguimos desconectar dele. É exatamente como o apóstolo Pedro, naquela passagem do Evangelho de Marcos, quando ele está tendo a ousadia de vivenciar a fé em um barco junto à tempestade, em que Jesus está caminhando sobre as águas, e você percebe, portanto, após isso, Jesus dá ordem a Pedro, quando ele suscita e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus: venha então. E ele imediatamente desceu do barco e caminhou sobre as águas por uma longa distância. E diz a Bíblia, quando estava no meio do trajeto, ele observou o vento e observou o mar. E por conta disso a dúvida entrou, por conta do medo. E todas as vezes que o medo se instala, a dúvida se instala. Todas as vezes que o medo se instala, a incredulidade se instala. Todas as vezes que o medo se instala, ele impede a fé de agir. E é por conta disso que Pedro começou a afundar. E o Jesus poderia estar distante, mas à medida que o Pedro afunda, é a mesma medida que Jesus está perto. É maravilhoso isso. Pedro não estava perto de Jesus quando ele começou a afundar, ele estava longe. Mas o que importa? Jesus está sempre perto para nos socorrer, mesmo que aos nossos olhos ele pareça estar longe. E de imediato ele socorre Pedro e o tira das águas. Observa, portanto, que ele possuía a fé, só que precisava ser desenvolvida, aumentada, capacitada, trabalhada. E eu quero te mostrar isso hoje, à luz da palavra de Deus, sobre essa fé do reino, a manifestação dessa fé poderosa no reino de Deus. Eu venho vos falando nas quartas-feiras sobre o poder da igreja, sobre a necessidade da comunhão, sobre o poder da palavra de Deus, como venho dito há poucos dias. E agora eu preciso te levar a compreender essa dimensão da fé. Agora entenda nesse princípio. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia na mão, para você entender a palavra e para você compreendê-la como um todo. Eu queria que você viajasse comigo. Hoje eu vou pregar de uma forma mais branda, na tentativa de colocar dentro de você uma palavra mais compreensível. Então tente viajar comigo de maneira rápida naquilo que vos digo. Precisamos conhecer Jesus como autor e consumador da nossa fé. E onde está pautada essa fé? Portanto, Jesus é a palavra. E eu queria que você entendesse isso à luz da própria palavra. Ora, nós olhamos para a Bíblia e declaramos sempre: a Bíblia é a palavra de Deus, e ela de fato é a palavra de Deus. Todo esse conteúdo que está aqui vem da direção divina, da inspiração divina. Ela é, portanto, designada por ela mesma como o próprio Jesus. É por isso que João escreve lá no seu primeiro livro de João, não as suas cartas, no Evangelho de João, e no capítulo 1 e o versículo 1 até o 3, e ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada que foi feito se fez. Ora, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito. O Verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, e ele habitou entre nós. Perceba, portanto, que nesse capítulo e nesse versículo ele está dizendo que Jesus é a estratégia de Deus, Jesus é a palavra. Mas quando você volta para o Gênesis, lá no capítulo 1 e o versículo 1, 2 e 3, igualmente você vai ver o paralelo, porque no versículo 1 você vai ver o texto dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2: e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas o versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Perceba imediatamente a conjuntura desse versículo. O Verbo está em ação no versículo 3. É o mesmo que João está dizendo aqui: ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele no princípio. Ele é a palavra, portanto. É por isso que ela tem todo o efeito, e ela tem todo o poder. É por isso que você pode confiar no teor da palavra, porque ela é a
verdade. É justamente nisso que se consiste o capítulo 8 de João, a partir do versículo 30, quando ele fala da própria palavra como sendo a verdade absoluta. Ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. É a própria palavra. À medida que você entende a palavra, à medida que você lê a palavra, à medida que você compreende a palavra, ela começa a desenvolver no seu ser. É por isso que Jesus, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, dos versículos 15 em diante, aliás, 13 até o 18, você vai ver Jesus dizendo alguns textos, e a afirmação continuada dele, ele repete por 3 vezes, dizendo: essas pessoas não são curadas de sua cegueira, elas não conseguem falar, elas não conseguem ouvir, não conseguem serem curadas, não conseguem ver, justamente porque não conseguem compreender a palavra que lhes foi pregada. É justamente aqui que está o problema. As pessoas não conseguem compreender o Evangelho, não conseguem compreender a palavra, e se não compreende a palavra, logo não compreende Jesus, e se não compreende Jesus, logo não compreende a verdade, e se não compreende a verdade, logo não consegue receber o poder da palavra, porque a palavra é Jesus, e Jesus é a palavra, o poder é a palavra, e a palavra é o poder, e a palavra é Jesus, e Jesus é o poder. Entende? Ela é tão firme naquilo que diz, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 3, diz que o universo que foi todo construído pelo poder da palavra de Deus, e Deus a sustenta pelo poder único de sua palavra. Tudo isso que existe até hoje é sustentado pelo poder da palavra. É por isso que o pastor Marcos leu aqui aos Colossenses capítulo 1, versículo 3 em diante, dizendo que todas as coisas subsistem por meio dele, isto é, por meio da palavra de Jesus. Entende? A palavra dele tem todo o poder. Por quê? Porque ele é a palavra. E quando você deixa de ler essa palavra, de estudar essa palavra, de crer nessa palavra, você está deixando de crer em Jesus, de ver Jesus, de conhecer Jesus. As pessoas querem conhecer Jesus de muitas formas, menos pela palavra. E você jamais vai conhecer Jesus e o poder dele se não for pela palavra. É por isso que a distribuição da palavra pelo mundo é super importante. Por quê? Porque a palavra por si só tem todo o poder. Uma vez lida, alguém lendo a palavra, ela mesma frutifica em si, sabe, ela mesma tem o poder de mexer por dentro. O Espírito Santo pega essa palavra e traz dentro do coração da pessoa e convence ela da justiça, do pecado e do juízo, e dessa forma ela passa a crer no Cristo e mergulhar naquilo que ele tem. A palavra é poderosa, e você precisa entender que a palavra é Jesus, e sem ela nós não chegamos a lugar nenhum. Diga para quem está pertinho de você: Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Jesus tem todo o poder. Diga, e portanto a palavra tem todo o poder. Perceba que quando você observa isso, obviamente você vai se lembrar do Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e o capítulo 16, o versículo 15 ao 20, que Jesus disse: por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E em meu nome, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Diga para quem está ao seu lado: e em meu nome. Ele está trazendo sobre si a responsabilidade, irmão. Ele está dizendo: sabe, eu sou a palavra que você vai pregar. O poder que você vai pregar está em mim. A palavra que sai da tua boca sou eu. E aquilo que você falar em mim e por meio de mim vai operar milagres. Pois ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É por isso que ele cita: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Tudo é dele, toda palavra tem poder, e todo poder emana dele, provém dele. Nada é feito sem ele. E tudo que está escrito por meio dele tem o poder de se cumprir. Então melhora essa comunicação fervorosa com quem está perto de você, e diga: tudo que está escrito na palavra, ao seu favor ou contra você, se cumprirá. Ela tem o poder em si mesmo para cumprir. É por isso que, se você quiser, você pode olhar Números capítulo 23, versículo 19, e você vai ver Deus sendo citado ali, onde diz: pois Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Dizendo Deus, porventura não cumprirá. Falando Deus, porventura não agirá. Isaías clama e diz: operando Deus, quem é que vai impedir? É por isso que você olha para o livro de Jeremias,
E você vê Jeremias cheio do Espírito Santo. Lá no versículo 12, Deus diz por meio dele: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Mesmo que você não acredite no teor e no poder dessa palavra, quem vela para cumprir é Deus, e Deus vai cumprir cada vírgula, cada detalhe, cada coisa que está aqui. E eu preciso crer nisso. Você pode confiar plenamente na palavra de Deus, porque ela é Jesus, e Jesus é a palavra. É por isso que tem que compreender o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10 e o versículo 17. E eu disse na quarta-feira que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E eu vos disse que o auristo grego que nos ensina sobre pela palavra de Deus quer dizer por dentro da palavra, e a palavra por dentro de nós. É quando mergulhamos na palavra e a palavra mergulha em nós. É quando a palavra se funde conosco, que somos um pela palavra. É quando a palavra pregada em mim é a mesma palavra vivida por mim. Entende? É quando aquilo que eu subo no púlpito, ou estou nas ruas, ou estou em casa, ou estou andando, e as pessoas olham para mim e elas veem a palavra viva em mim. É isso que o texto quer dizer. Quando nos tornamos um com a palavra, com o Evangelho, com a novidade de Jesus. E isso é muito importante. Uma vez que compreendemos e que somos um com a palavra, é a partir daí que a fé começa a manifestar-se, que ela começa a ser vivida. E Jesus nos ensina isso, porque o nosso problema reside aqui. Daqui para diante, a gente até consegue crer que Jesus é a palavra. Conseguimos até acreditar que Ele é o Senhor, que Ele tem todo o poder, e que a palavra dEle tem todo o poder. A gente consegue até acreditar em algumas coisas que está aqui, não tudo. Não tudo. Porque se acreditássemos em tudo, nós teríamos razões sobejas para desprezar muitas palavras que dizem, muitos diagnósticos que dão, muitas citações proféticas falsas que dão, muitas estatísticas governamentais e econômicas que dão, muitas falas ao seu lado das pessoas que dão. Eu estou bem acostumado a ouvir frases como esta, e eu dizer para alguns irmãos: creia, irmão, tudo vai dar certo, o Senhor vai fazer melhor coisas na sua vida, vai ser melhor para você, Deus vai te abençoar. E eu estou acostumado com a resposta assim: vamos ver, pastor. Não é vamos ver, é eu creio. Quantos de vocês já ouviram essa expressão? Vamos ver como é que fica. Não é ver como é que fica, é ver o que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Ele é, eu creio que Ele tem, eu creio que funciona. Essa manifestação, esse é o problema. Daqui para diante a gente desconhece, daqui para trás até a gente consegue conviver com algumas coisas, mas de agora para diante, o funcionamento da fé, nós temos dificuldade. É por isso que o autor diz: Jesus, Ele é o autor, e o autor está condicionado à palavra, está condicionado ao funcionamento da palavra, está condicionado ao poder da palavra, está condicionado ao fato de Jesus ter dito: em meu nome vocês farão. É o autor. Mas agora ele diz que Jesus é o consumador, porque Ele consuma a fé na cruz de forma real e verdadeira, justamente porque viveu todo o período como homem pela fé, sem se utilizar do seu poder de Deus, sem se utilizar do seu próprio poder, melhor dizendo, esvaziando-se de si mesmo, como já ensinei dezenas de vezes. Ele agora utiliza a fé para consumá-la e mostrar para nós que é possível, que aquilo que Ele nos deu no princípio pode ser utilizado e deve ser utilizado. E é essa dinâmica que Jesus ensina, e é importante conhecer isso também, para que a fé seja manifestada através daquilo que está dito. Observa, portanto, que o próprio Jesus se utilizou desse mecanismo para viver contando com a ajuda do Espírito Santo. É Ele mesmo quem libera a palavra lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, no versículos 1 até o versículo 5, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar, para pregar o Evangelho aos pobres, para anunciar o ano aceitável ao Senhor. Antes dizendo para libertar os cativos e os oprimidos do diabo,
Perceba que ele cita que o Espírito do Senhor está sobre ele, justamente em uma ênfase, porque quando saía ele do Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele em uma forma de uma pomba. Ele já está cheio, e agora o Espírito manifesta diante das pessoas para mostrar às pessoas que ele vai começar um ministério debaixo do poder do Espírito Santo, manifestando a fé. Ele vai começar um ministério de operação de maravilhas, não pelo seu próprio poder, utilizando a fé ministrada por meio do Espírito Santo. Então diga para quem está ao seu lado: o próprio Jesus dependeu do Espírito Santo para fazer tudo o que fez, utilizando a fé. Ele cria em Deus, e o Espírito Santo utilizava isso ao favor das pessoas. Entende? O próprio Jesus nos ensina isso. Agora perceba, por bondade, que além de Jesus viver dessa forma durante toda a sua vida, e não é só os 3 anos e meio, é desde o momento em que ele nasceu na manjedoura até o momento em que ele expirou na cruz, ele viveu pela fé. É por isso que você vai observar no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo 38, quando Pedro está falando, perceba que o texto cita que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, conforme diz o texto, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele era Deus, mas Deus era com ele por causa da unção, mediante a fé que ele tinha em Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, quando fala dele lá no capítulo 5 do seu livro, e dos versículos 6 em diante, diz que Jesus em tudo padeceu como nós, foi tentado como nós, suportou a dor como nós, viveu as lamentações como nós, foi provado como nós, para que no céu pudesse ter alguém que correspondesse às nossas dores, uma vez padecido no mesmo lugar, no mesmo nível. Entenda, ele viveu, manifestou e ensinou uma fé pujante, uma fé viva, uma fé real, uma fé que transforma a vida das pessoas de uma forma tão poderosa, tão presente, mas que a gente desconhece. Estamos entendendo, portanto, que a fé começa em Jesus, é manifestada em Jesus. E é muito importante, eu queria que você dissesse para quem está pertinho de você, o autor dos Hebreus nos ensina, e diga para as pessoas que estão pertinho assim, diga: a verdade é que no reino de Deus nada funciona, nada funciona, nada funciona sem a fé. Nada, irmão. Às vezes a gente pensa que podemos dar um jeitinho nas coisas de Deus sem a fé. Às vezes acreditamos que podemos manipular os mecanismos divinos sem a fé. Às vezes acreditamos que podemos convencer Deus de alguma peripécia nossa. Se você for lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9 e o versículo 23, você vai ver o próprio Jesus declarando uma palavra poderosa, mediante a indagação de um pai de um menino epilético. Quando o pai faz uma palavra de acusação contra Jesus, dizendo: se tu podes fazer alguma coisa, faça, porque teus discípulos não puderam. E Jesus então disse: se tu podes, tudo é possível ao que crer. Eu queria que você citasse essa última frase. Diga: tudo é possível ao que crer. Pergunte para quem está ao seu lado: quem foi que disse isso? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Não foi Jesus? E se Jesus disse que tudo é possível, tem alguma coisa que não seja possível? Não. É aí que está a manifestação da fé. Quando eu te pergunto se tem alguma coisa que não é impossível, poucos têm a habilidade, a coragem de dizer. Foi Jesus que disse que todas as coisas são possíveis ao que crê. Então melhora essa comunicação com quem está perto de você e pergunta: há alguma coisa impossível diante de Deus? Eu creio que não, porque é Jesus que está dizendo, e eu creio plenamente no poder do divino. É por isso que o Evangelho de João, no capítulo 11, e deixe-me conferir o versículo 40, disse Jesus às pessoas que ali estavam, principalmente a Marta e Maria: não vos disse
que se creres, verás a glória de Deus. Ele está falando que tudo é possível ao que crê, e se a gente crê, vamos ver coisas que as pessoas dificilmente acreditariam se pudesse simplesmente contar para elas. Tudo diante de nós é manifestado por meio da fé. É por isso que nós estamos trabalhando isso no Evangelho de João. Olha o capítulo 14, por exemplo, o que Jesus diz no versículo 12. Por favor, viaja comigo nesse texto. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Uau! Você consegue repetir esse versículo comigo, por favor? Olhando para a tela, diga: 1, 2, 3. Em verdade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: você crê nisso? Não, você crê nisso mesmo? Jesus disse: se você crê em mim, você fará as mesmas obras que eu faço. Uau! E o que Jesus fez? A morte não parou diante dele. Os leprosos foram curados, os surdos ouviram, os mudos falaram, os cegos viram, os paralíticos andaram, os coxos foram curados, os mancos foram curados, perdidos foram achados, oprimidos foram libertos, e a salvação invadiu a Galileia. E Ele está dizendo: isso eu fiz, vocês também podem fazer. Você crê nisso? É por isso que, se você voltar a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, naquela passagem da cura do centurião de Cafarnaum, você vai ver a manifestação dessa fé. E o versículo 13, Jesus faz uma declaração ao centurião, que não permitiu que Jesus fosse à casa dele. Quando a cena acontece, Jesus diz: eu vou lá curá-lo. E o centurião diz: olha, Senhor, eu tenho servos, e eu digo vai, e ele vai, eu digo vem, e ele vem, e eu creio que o Senhor é a mesma coisa. Portanto, o Senhor não precisa ir na minha casa, basta o Senhor dizer uma só palavra, e o meu servo ficará são. Então Jesus diz: nem Israel eu vi tanta fé. Vai, e seja feito conforme a sua fé. E aquele homem vai para casa, e quando ele chega em casa, ele pergunta, e fez as contas, e na mesma hora que Jesus disse vai, será feito conforme a sua fé, naquela mesma hora ele ficou são, e se levantou, e estava fazendo serviço. É por isso que Jesus diz: é conforme a tua fé. Ele é a palavra. Eu gosto de um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e esse versículo 4 em diante, mas precisamente o versículo 5, os apóstolos vêm até Jesus e dizem a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles fazem esse pedido a Jesus, não por conta dos milagres que tinham que fazê-lo. Eles não pediram isso quando Jesus os designou de 2 em 2 pelas vilas e vilarejos da Galileia, pregando o Evangelho, no capítulo 10 de Mateus, por exemplo, e no capítulo 10 de Lucas igualmente. Não, eles poderiam ter pedido isso quando foi nessa ocasião, para fazer o mesmo que Jesus fez. Afinal de contas, Jesus diz: ide pelos campos e valados, ide pelas aldeias, expulsai os demônios, limpai os leprosos, curai os enfermos, e anunciai o ano aceitável ao Senhor. Jesus disse para eles fazerem. Nesse momento eles poderiam ter dito: Senhor, nos dá essa fé, nos aumenta essa fé. Não ao contrário, mas agora eles pedem para aumentar a fé, justamente quando Jesus fala sobre perdão. E Pedro diz: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? Até 7 vezes? E Jesus diz: não, 70 vezes 7. Então eles pensam e dizem: Senhor, para isso eu preciso de muita fé, aumenta-me a fé. Perceba que os discípulos compararam que é mais difícil curar um enfermo do que perdoar alguém. É preciso, para eles, na mente deles, é preciso ter mais fé para perdoar alguém do que ressuscitar um morto. Uau! Agora chacoalha quem está pertinho de você e diga: é mesmo assim? Eu acho que é bem possível assim. Observa, portanto,
que o pedido dos discípulos é como se tivesse alguma forma de Jesus tocar neles e eles maximizar a fé. Mas não é assim que funciona. Não é dessa forma. É por isso que a resposta de Jesus não é agradável. Não é dessa maneira. Ele leva os discípulos a observarem de forma diferente daquilo que eles esperavam. E depois você analisa o texto. É justamente querendo dizer que não é questão de fé maior ou fé menor. É onde a fé está direcionada. Você pode até ter uma fé enorme, mas se ela estiver posicionada na pessoa errada, nada vai adiantar. Você pode ter uma fé gigantesca, mas se ela não estiver direcionada no Deus da fé, no Pai da fé, no Autor da fé, no Consumador da fé, de nada vai adiantar. Tem pessoas que conseguem até crer na palavra, mas não conseguem crer no Deus da palavra. Tem pessoas que conseguem até crer no Evangelho, mas não conseguem crer no Deus do Evangelho. Tem pessoas que conseguem crer no poder da Bíblia, mas não conseguem direcionar a sua fé no Deus do poder da Bíblia. Então a fé não funciona. É a direção da fé que é questionável aqui. É preciso observar isso de maneira muito clara. E Jesus tem a intenção de que a gente aprenda minuciosamente. Para quê? Para que essa fé venha funcionar conosco igualmente. Perceba o Evangelho de Mateus, no capítulo 15 e o versículo 28. Olha como Jesus manifesta isso àquela mulher. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Essa mulher, vocês devem a conhecer. Ela veio correndo atrás dos discípulos de Jesus, porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada, ignorada pelos discípulos e até pelo próprio Jesus como uma lição de persistência. E agora atendida, ela suplica e diz: Senhor, à medida que a fala de Jesus é: mulher, nenhum pai de família tira o pão da boca dos filhos e dá aos cachorrinhos. E ela diz: é bem verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Então Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Ele estava falando do direcionamento que essa mulher está colocando. Ela tinha muitas outras razões sobejas para colocar a sua fé em muitos outros lugares, a sua crença em muitas outras coisas, mas agora a sua fé está toda direcionada em Jesus, o autor e consumador. É por isso que ela consegue o alvo de sua conquista. Perceba, portanto, que a gente precisa mais e mais aprender onde colocamos a nossa fé, em quem colocamos a nossa fé, onde ela está balizada. Eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado, por favor, diga: se você quiser viver o Evangelho no poder e na totalidade que ele tem, é preciso compreender a fé. Se não compreendê-la, de maneira nenhuma irá funcionar. É como mais ou menos você comprar um equipamento novo, e todas as vezes que você compra um equipamento novo, você vai destacar dele um manual, não é? E no manual tem exatamente os detalhes de como ele funciona e o que você não pode fazer para não estragá-lo. E se você quer que a fé funcione, você precisa consultar o manual. E aqui no manual tem todos os detalhes de como ela funciona e de como ela não funciona, e o que impede a fé de funcionar. O grande problema é que a gente quer que ela funcione sem consultar o manual. Não poucas pessoas têm equipamentos eletrônicos que nunca conseguiram explorá-lo, o potencial que todo ele tem, porque nunca leram o manual. É ou não é verdade? Tem gente que tem esses carros modernos, que compra e fica tão faceiro que não para ler o manual, e de vez em quando ele aperta um botãozinho lá e dá errado, no momento errado, porque não era para apertar aquele botão, justamente porque não leu o manual. E é preciso, portanto, compreender o que diz, como funciona, para que ela possa manifestar-se na nossa vida. Quanto mais coisas eu vejo acontecer pela manifestação da fé, mais o meu coração consegue acreditar. Quanto mais eu vejo os milagres de Deus sendo feitos, quanto mais eu leio as coisas da fé, mais o meu coração agarra a fé. Ela funciona das duas formas: à medida que você a observa nos momentos que aconteceu, e à medida que você faz se lembrar das coisas que você viu. Quantos aqui já viram Deus operar milagres no passado? Levante a mãozinha. Quantas coisas, não é? Todas as vezes que a minha fé precisa ser acrescentada, e todas as vezes que ela é abalada por alguma circunstância, alguma situação que me deixa preocupado, eu lhes confesso, a minha atitude é voltar ao passado e me lembrar das coisas que já vi acontecer.
Todas as vezes que essa fé é manifestada em mim, é porque eu trago à memória as coisas que ela fez no passado. E à medida que eu me lembro do que Deus já fez, eu consigo acreditar que Ele vai continuar me ajudando a fazer. Quando a dúvida chega, então eu reporto a minha memória, e eu busco lá em algum momento em que Deus agiu, e eu consigo vislumbrar. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículos 11 ao 13. Acho fantásticas essas passagens. E ele consegue nos ensinar de maneira clara que ele já aprendeu a viver com o que ele tem. Ele aprendeu a ter fartura como ter bonança. Ele aprendeu a viver na bênção como na maldição. Ele aprendeu a viver na tempestade como em terra seca. Ele aprendeu a viver no frio como no calor. E ele mesmo diz, porque eu já aprendi. Aprendeu com o quê? Com as circunstâncias. E ele agora consegue dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu já passei por todas as coisas, e eu vi Deus agir em todas as coisas. E o Deus que agiu lá é o Deus que age agora, é o Deus que vai agir amanhã. Então eu não posso crer no Deus que agiu no passado e não crer no Deus que vai agir agora. E o amanhã, pastor, o amanhã é futuro, não me pertence ainda, eu tenho o agora. Então eu creio no Deus de agora, e o amanhã é com Deus, e Ele é que há de fazer e cuidar como quer. Então eu queria que você pudesse ajudar alguém que está pertinho de você. Diga, quanto mais você puder se lembrar das coisas que Deus já fez, mais a sua fé vai ser aumentada. É por isso, queridos, que para uma fé se tornar operante, você tem que entender isso. Para uma fé se tornar poderosa, firme, a gente já acha que ela tem que começar ressuscitando Lázaro. A gente acha que a prova da manifestação de uma fé viva é só quando grandes milagres acontecem. Para a fé se tornar operante, tem que começar por coisas pequenas. Mesmo que seja uma dor de cabeça, mesmo que seja uma gripe, mesmo que seja um mal-estar, é aí que a fé tem que começar a manifestar. À medida que você vai crescendo naquilo que vai acontecer na sua vida, e à medida que a fé vai se tornando pujante e forte cada vez mais. Quanto mais você utilizá-la, mais ela vai funcionar. Ela é mais ou menos igual um dínamo, uma bateria. Quanto mais você... Na verdade, uma grande parte dos que estão lá na galeria nem sabe o que significa isso, porque talvez nunca tiveram uma bicicletinha que tivesse um foco na frente e um dínamo, que à medida que você pedala, aquilo vai acendendo o farol. Quem aqui é dessa geração? Coisa mais triste. A fé funciona assim também. Naquele tempo isso era uma bênção, irmão. Quem tinha um foco na sua bicicleta com um dínamo era rico. Não era, Fernando? Era só bam quem tinha. Aliás, quem tinha uma bicicleta já era rico. Perceba, portanto, que a fé funciona assim. Quanto mais você a usar, quanto mais você a rodar, mais ela vai crescer, mais ela vai se tornar operante, mais você vai viver pela fé, mais você vai acordar pela fé, mais você vai caminhar pela fé, mais você vai dormir pela fé, mais você vai viver pela fé, mais você vai almoçar pela fé, mais você vai trabalhar pela fé, mais você vai viver constantemente pela fé, mais você vai operar milagre pela fé, mais você vai olhar o país pela fé, mais você vai olhar a igreja pela fé, mais você vai orar a crise pela fé, mais você vai olhar pelo irmão pela fé. O tempo todo você vai viver a fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 23, que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Portanto, eu preciso manifestar a fé em tudo que eu for viver. Até para beber água, eu tento manifestar a minha fé. É por isso que até hoje, em mais de 30 viagens por partes do mundo, eu nunca peguei uma malária, nunca peguei uma doença sequer, nem uma dor de barriga, nem coisa alguma. Porque todas as vezes que eu chego em um país diferente, eu exerço a fé como nunca, a mais do que aqui no Brasil. Eu passo a tomar até uma água, comer qualquer coisa pela fé. As pessoas me dizem, não come uma maçã das bancas na África, porque tu pega o tifo. Então quase todos aqueles que foram comigo tiveram suas bocas machucadas. Eu digo, em nome de Jesus eu vou comer. Eu comi e nunca me deu coisa alguma, porque eu creio naquilo que está escrito nessa palavra. Eu creio naquilo que está escrito. E se acontecer, pastor, eu vou continuar crendo do mesmo jeito.
E se eu declarar a cura e não acontecer, eu vou continuar declarando do mesmo jeito. Porque outras vezes eu declarei e aconteceu. E eu vou continuar crendo do mesmo jeito. Não é porque Deus não opera aquilo que eu pedi hoje que eu vou começar a descrer nele. Porque em todo tempo Ele fez e continua fazendo coisas impossíveis na vida de tanta gente que crê. Então a recusa de Deus não pode ser o impedimento para manifestar a minha fé. Sabe, eu queria que você pudesse entender isso essa noite. É tão importante que a compreensão da fé é que faz com que ela se torne viva, real e pujante na sua vida. Eu queria mais uma vez que você pudesse criar conexão. Abre para mim, por favor, querido. Criar conexão com alguém que está pertinho de você. E diga para essa pessoa assim: a fé que operou ontem é a fé que quer operar hoje. E a fé que opera hoje é que te dá garantias de que o amanhã será melhor do que hoje. É nesse ponto que Jesus está ensinando os discípulos. E eles dizem: aumenta a nossa fé. Para quê? Para perdoar 70 vezes 7. Então Jesus está dizendo: começa perdoando uma vez, perdoa 2 vezes, perdoa 3 vezes. Quanto mais você perdoar, mais capaz de perdoar você se tornará. Quanto mais você amar, mais apto a amar você vai se tornar. Quanto mais generoso você for, mais generoso ainda você vai se tornar. Quanto mais semeador você for, mais semeador ainda você vai se tornar. Quanto mais almas você ganhar, mais almas você vai querer ganhar. Jesus está dizendo: perdoe, e você perdoará cada vez mais. Comece fazendo pelo pouco, e você vai ver que vai terminar a sua vida fazendo muito. É exatamente assim que funciona a vida cristã. Ninguém chega à perfeição sem passar pelas etapas. Nós somos santificados dia após dia. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19, dizendo: queridos, é necessário que todos vocês mantenham-se irrepreensíveis e sejam plenamente conservados em todo o vosso espírito e alma e corpo, para que possais aguardar em santidade a vinda do Senhor. Ele está dizendo que existe um processo de santificação continuada, pois ele diz: estou certo que aquele que começou a boa obra é quem também há de terminar. Ele começou uma execução de fé em nós, e vai chegar um tempo em que a nossa fé vai estar viva, pujante, bem mais forte do que está nos dias de hoje. Você esse ano está mais forte do que você estava o ano passado, eu quero crer. Você entrou esse dia de hoje, talvez, com certeza mais forte do que você entrou o dia de ontem, e eu quero crer que a sua vida vai de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, caminhando crescentemente. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 versículo 17, que a fé é tão pujante que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vemos por aquilo que cremos. Aquele que recua, a alma de Deus não tem prazer nele. Nós vivemos de fé em fé, de fé em fé. Então não permita que a dúvida entre no meio da fé em fé. Entende isso? Você precisa viver isso. O justo viverá da fé. É de fé em fé. Olha para quem está pertinho de você mais uma vez. Põe a mão no ombro dele. Eu preciso fazer isso para você capturar aquilo que eu estou dizendo. Diga para essa pessoa assim, de forma tão amorosa. Diga: querido irmão, não viva pelo que você está vendo. Viva por aquilo que os seus olhos da fé estão vendo. Nós não podemos viver por aquilo que está diante dos nossos olhos, nem por aquilo que estamos ouvindo aí fora. Nós precisamos viver por aquilo que cremos. Eu já citei o versículo 40 do capítulo 11 do Evangelho de João: se creres, verás a glória de Deus. Marcos, no capítulo 11 e o versículo 23, Jesus nos dá a ênfase de como podemos fazer e que precisamos viver, precisamos agir. Eu já citei isso a você várias outras vezes, mas eu quero que fique no seu coração. Disse Jesus: em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Leia de novo, leia.
enquanto eu bebo água. Leia aí, leia esse versículo. Lê para quem está pertinho de você, lê. Meu Deus, olha o que Jesus diz: eis que te digo, se alguém disser, diga comigo, se alguém disser. Como a fé se manifesta, segundo a palavra de Jesus? Se alguém, como a fé se manifesta? Se alguém, você quer manifestar a fé? Esse lado aqui que está mais animado, eu acho. Você quer manifestar a fé? Você quer manifestar a fé? Todos vocês aí em cima, você quer manifestar a fé? Jesus disse: se alguém disser. Então eu não digo porque vai que eu digo e não acontece. Vai que eu digo e um monte não sai. E daí? E daí? Isso anula as outras coisas? Não. Isso anula o que ele já fez? Eu preciso crer. Deixa eu te contar um negócio. Na minha casa está tendo um problema. Eu estava em viagem, então deu um vento e arrancou as telhas do fundo, onde tem uma área lá no meu apartamento. E molhou tudo e caiu o gesso e virou uma coisa feia. E como lá tem horário para fazer, eu não consegui achar um cara ainda que fosse lá arrumar. E o cara que prometeu que ia não foi, e o outro que eu contratei também não foi. Uma bênção, sempre assim, acho que eu mesmo vou fazê-lo. Contudo, ontem à tarde, eu estava no meu gabinete, lá em casa tem um lugar onde estudo, e um vento forte veio ontem à tarde. Eu não sei se aqui na região de vocês vieram, mas lá em cima deu um vento muito forte ontem à tarde. Mas fortão mesmo, pensa num vento fortão. E aí começou a bater as telhas, meu irmão. Eu digo, vai voar tudo essa bagaça. E a água começou a pingar. E eu digo, fazer o quê? E eu lembrei que eu tenho fé. Verdade. Então eu, louco, bem loucão, eu fui ali na saída da cozinha e disse: vento, sossega-te em nome de Jesus. E ele aumentou, irmão. E aí as telhas começaram pá, 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 pá. Eu falei, teimoso. Até a criança chorou. Aí eu voltei lá para dentro e fui pegar umas toalhas para cobrir os móveis. E eu falei, não, vou tentar de novo. E fui de novo, mas agora eu não gritei. Falei com humildade. Falei, vento, em nome de Jesus, sossega. Quando eu terminei de falar, parou. Alguém pode dizer, pastor, foi coincidência. Problema seu, para mim foi fé. Pastor, era hora de parar mesmo. Para mim não foi, foi a ação de meu Deus. As coisas acontecem mediante o que você crê. Não importa se você fez hoje e não deu, fale. Eu não tenho vergonha de manifestar a fé mediante essa palavra. Não tenho. Aconteça o que acontecer. As pessoas vêm a mim e dizem, pastor, ora por mim. E eu oro, irmão, e eu declaro a cura. Às vezes são curadas, às vezes não são curadas. E daí? Nem por isso eu vou deixar de acreditar que Deus continua o mesmo.
Ele tem os seus propósitos e os seus meios, e eu continuo crendo que Ele é fiel e poderoso. Diga para quem está ao seu lado, disse Jesus: se alguém, como você quiser falar, disser, eu queria que você falasse para essa pessoa que está aí perto de você. Diga: você precisa compreender isso. Fale. Tem alguma coisa precisando de um milagre? Fale. Está precisando de mudar um monte de lugar? Está precisando de ver uma família ser restaurada? Fale, irmão. Fale. Precisamos viver isso. Ele disse: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar. O que é duvidar? Aqui você pode usar a própria palavra de Jesus. Ele disse: se alguém disser a este monte, levanta-te daqui, precipita-te ao mar. Então a pessoa diz: monte, levanta-te. Aí ele olha para o monte e diz: mas você é grandão, hein? Sei não. Mas imediatamente a fé foi bloqueada, a ação foi bloqueada. Isso é dúvida. Disse Jesus: não duvidando. É por isso que Samuel disse: crede nos seus profetas e prosperareis. Quando alguém vem, hoje parou um pouco, porque prego menos aí fora. Eu já recebi mais de milhares e milhares de profecias. Algumas belas, outras não. Umas legais, outras não. E quer saber, meu irmão? Eu acredito em tudo. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para mim não vai ser eu que vou jogar para o lado. Se Ele falou alguma coisa, e se Ele não falou, e o irmão liberou uma palavra de bênção na minha vida, mesmo que não foi Deus que falou, recebo também. Porque eu não vou classificar aquilo em nome de Deus como coisa ruim. Eu prefiro matar a minha dúvida com toda a credulidade do que com incredulidade. Creia, não duvide. E quando a dúvida vier, pastor, o que eu faço? Não é uma boa pergunta? Quando a dúvida vir na sua cabeça, o que você faz? Quer uma receita? Feche seus olhos e te lembra do que Deus fez ontem. Experimenta isso. Estou duvidando. Te lembra que Deus te curou ontem? Lembra do que Deus já fez algum tempo passado? É o mesmo Deus. Então a dúvida vai começar a sair, porque a fé vai começar a crescer. É exatamente uma balança. À medida que uma desce, a outra sobe. À medida que a dúvida desce, a fé sobe, e o milagre vem. À medida que a fé desce, a dúvida sobe e Deus se distancia. Então não viva pela incredulidade, não viva pela dúvida, viva pela fé. Jesus disse isso. Perceba que a nossa fé, ela precisa ser trabalhada de uma forma muito simples, mas poderosa. O apóstolo Paulo diz-nos no 2 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 13, olha o que ele escreve. Ele diz assim: temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Diga comigo: eu tenho o mesmo espírito de fé que você tem. A nossa fé é igual, entende? Exceto aqueles que recebem o dom da fé, que é um dos dons do Espírito para a operação de grandes coisas. A fé é igual. Quem desenvolve é eu no individual e você no individual. Ela tem operações diferentes porque desenvolvemos-na diferente. Eu preciso parar por aqui, porque o tempo é chegado. Mas eu vou deixar só duas citações a você, só duasinhas. Gálatas, capítulo 3, verso 6.
Olha o que Paulo fala sobre Abraão. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Vem cá, olha aqui para mim. Você crê em Jesus? Quantos creem em Jesus? Se você crê em Jesus, então você é filho de Abraão, porque Abraão, pela fé, creu em Jesus e se tornou o pai da fé. Então, por meio da fé, nos tornamos filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Logo, Abraão é nosso pai da fé e, portanto, somos benditos no pai Abraão. Agora eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado, de maneira abençoadora, diga: a quem Deus abençoou, o diabo pode amaldiçoar? Responda-me, por favor. Deus te abençoou, o diabo pode te amaldiçoar? Deus te abençoou, o teu concorrente pode te amaldiçoar? Deus te abençoou, as crises podem te amaldiçoar? Está abençoado e não pode ser revogado. É pela fé. Você precisa crer nisso. Você já está abençoado pela fé. Não, eu vou dizer de novo, você não entendeu. Você já está abençoado pela fé. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga: querido irmão, eu te amo, mas eu não vou ser abençoado, porque eu já estou abençoado por Cristo Jesus. Você já está. E o diabo morre de inveja disso. É por isso que ele cisca como um galizé ao teu lado. Fica o tempo todo tentando, cavando buraco ao seu lado, bravo, sabe, como um cachorro com raiva, porque ele não passa de um cachorrinho com raiva, querendo se fazer de leão. Mas com você está o leão da tribo de Judá, abençoado. Aracaxo. Você já está abençoado. Então, se essa palavra é uma verdade, o seu dia de amanhã vai ser um dia, aleluia, é verdade. Se essa palavra é verdade, tua semana vai ser uma semana. Aí alguém vai dizer: cara, é fim de mês, semana vai ser difícil. E sabe o que você vai dizer? Essa semana já está. O céu está baixinho aqui. Então você pode se conectar pela fé. Fique em pé. Fique em pé. Você quer saber? Eu ainda tenho pelo menos mais 2 cultos, das partes mais importantes do que comecei a ensinar. E isso tudo que comecei a te ensinar agora, eu vou continuar quarta-feira. Você não tem ideia do que tem pela frente aqui nessa palavra. Se você quiser entender a compreensão da fé,
e colocá-la em prática sobre um âmbito que você nunca imaginou, você tem que aprender o que tem pela frente aqui. E eu vou continuar quarta e domingo nesse mesmo assunto. Mas tudo depende de você. Esta noite nós vamos fazer algo simples e terminar. Sabe por quê? Jesus disse: se alguém disser, olha aí pro Toninho Berê, e você olha pro teu irmão e diga: disse Jesus. Se alguém disser, o que é que você vai dizer agora? Tá aqui, ó. Nessa parte final de oração, é o que você vai dizer que vai determinar o que vai acontecer. Eu vos falei da fé. Que tal colocá-la em prática agora? Que tal começar agora? Aleluia! Quem você vai abençoar? Que tipo de bênção você vai declarar? A quantidade é você que determina. O tamanho é você que determina. O alcance é você que determina. Onde é você que determina. Mas o céu está baixinho para atender tua fé. Feche seus olhinhos. Eu acabei de vos dizer o poder da fé. E nós vamos travar uma batalha agora contra toda a incredulidade. Você vai travar uma batalha agora contra tudo aquilo que tem dado errado na sua vida. Você vai travar uma batalha agora contra tudo aquilo que tem sido a maior provação na sua vida, com tudo aquilo que tem sido castigante para você durante a sua vida, como correntes apertadas no seu corpo, como pressões na sua mente, como crises na sua vida pessoal e financeira, como ataques espirituais ao teu relacionamento, como as trevas entrando em tua família. E como você vai fazer isso? Declarando pela fé que essas coisas não têm autoridade sobre aquilo que Deus abençoou. Essas coisas não podem continuar dentro do aspecto do que Deus abençoou. Essas maldições não podem operar dentro da tua casa, porque Deus a abençoou. Então a tua batalha começa agora. E quem tem que declarar é você. Quem tem que falar é você. Jesus disse: se alguém disser. Então eu vou começar a orar aqui, e você vai começar a falar. Você vai começar a orar, e você vai começar a dizer: em o nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus, eu acabei de semear a tua palavra. É a tua palavra, portanto o poder é dela mesma. O poder está nela mesma, porque a palavra és tu, Senhor, e tu és a palavra. E portanto aquilo que a tua palavra dá, está dado. O que a tua palavra diz, está dito. O que a tua palavra constrói, está construído. O que a tua palavra derruba, está derrubado. O que a tua palavra abençoa, está abençoado. E a tua palavra diz que o teu povo que crê em Jesus foram abençoados, mas tem maldições entrando na vida deles, tem maldições se instalando no negócio deles, tem maldições se instalando no corpo deles, tem maldições se estabelecendo na família deles. O diabo tem colocado as sementes lá. Em o nome de Jesus, Senhor, ele não pode fazer isso, porque o Senhor abençoou, e o que está abençoado não pode ser amaldiçoado. Então eu declaro agora sobre a minha casa,
casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre meu genro, sobre os meus pais, em o nome de Jesus, está abençoado, e o diabo está proibido de tocar. Eu declaro agora, sobre esta igreja, sobre quem quer, sobre as famílias aqui, estão abençoados, e o diabo tem que cair fora, tem que sair com a bagagem, tem que sair com a bagagem, tem que sair com a bagagem, sai pra fora agora. O céu está baixinho aqui. Sim, sim. O céu está baixinho aqui. Com poder e autoridade, com curas e milagres. O céu está baixinho aqui. Você pode gritar bem alto comigo, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu declaro agora, pela fé em Jesus, que eu sou abençoado e não posso ser amaldiçoado. Oh, aplauda o Rei, glorifica o Rei. Oh. Um minuto só. Há alguém aqui essa noite que quer sair debaixo da maldição de Satanás e entrar debaixo da bênção de Jesus, recebendo Jesus como seu Salvador, reconciliando com Ele esta noite. Se houver aqui agora alguém, você sabe que não pode continuar assim, você sabe que precisa agir, tomar uma atitude pela fé e entregar a sua vida a Jesus. Se houver alguém aqui essa noite que queira fazer isso agora pela fé, onde você estiver, você vai dar um sinal com a sua mão, e eu quero abençoar você. Há alguém aqui essa noite? Oh, lá tem uma jovem, tem alguém levantando a mão lá. Glória a Deus. Lá tem outra mão sendo levantada lá atrás. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém essa noite? Quem aqui quer representar alguém que está na maldição da droga, da bebida, da escravidão do pecado, da prostituição, da miséria, e já fez de tudo, e essa pessoa continua nas drogas, continua com o vício, continua na maldição, e você quer agora entrar nessa batalha e representar alguém para declarar abençoado, para que o diabo possa sair. Se tiver agora, vem alguém, vem para cá. Eu quero nessa oração final, você vai representar alguém, e você vai declarar o nome desse alguém, e declarar essa pessoa a partir de agora está abençoada por Deus, e o diabo não mais vai colocar nela o vício, o gosto, o desejo pela droga, a ânsia de vômito vai vir sobre essa pessoa, mal-estar vai provocar nela o cheiro dessas coisas. Vem, vem, oh aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. E declare o nome dessa pessoa, e declare a partir de agora, Satanás perde o domínio. A partir de agora, o diabo perde a legalidade, porque nós abençoamos essa pessoa como igreja, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo, não deixe de orar. Pai, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, é nesse nome que eu oro agora, validado pelo poder desse nome, Pai, validado pelo poder do nome de Jesus, é que eu oro com a igreja, para pedir a Ti agora, Senhor. Aqui existem centenas de pessoas que estão representando alguém que está na bebida, alguém que está nas drogas, alguém que está na prostituição, alguém que já perdeu as esperanças, alguém que está nas últimas, alguém que tem dado dor de cabeça à família, alguém que tem sido motivo de lágrimas, alguém que tem perdido noites de sono, alguém que tem provocado angústia, alguém, Senhor, alguém que não consegue suportar a ansiedade pela cachaça, pelo cigarro, pelas drogas, pelas coisas desse mundo. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu me solidarizo com essa pessoa agora, que está citando o nome desse alguém. Eu me levanto junto com ela, contra as trevas agora, contra o poder de Satanás,
Satanás que está prendendo esse homem, que está prendendo essa mulher, pelo álcool, pela droga, pelo cigarro, pela bebedeira, pela prostituição, pela violência, pelo crime, em o nome de Jesus. Satanás, onde você estiver, com a sua legalidade, pela concordância que estamos tendo agora, mediante a fé, no nome de Jesus, nós te ordenamos, solta essa pessoa agora, solta essa vida agora, libera essa pessoa em nome de Jesus, quebra essa corrente agora, sai dessa vida em nome de Jesus. Ah, Senhor, traz agora a libertação a essa pessoa, que ela tenha náuseas, que ela tenha vômito, só de se lembrar, que ela passe mal, só de se lembrar dessas coisas, do cigarro, da bebida, da droga, da prostituição. Que assim se faça, que assim se cumpra, para a glória do nome de Jesus. Eu quero ver, Senhor, algumas dessas pessoas salvas aqui, glorificando o teu nome, declarando que hoje, pela fé, elas foram curadas, foram tocadas, como o centurião disse, Senhor, é apenas uma palavra tua, e lá onde esse homem está, lá onde essa mulher está, lá onde essa pessoa está, não importa o estado que ele esteja, mas agora, uma palavra tua, libera a saúde, libera a liberdade, libera a vida, em o nome de Jesus, sobre todos aqueles que creem, e esses que entregaram a ti a vida, recebe-os agora, inscreve o nome deles no livro da vida, e os abençoe, estão agora abençoados, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Abraça o teu irmão, abraça o teu irmão. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Abraça, abraça, abraça. Tenha uma semana abençoada.